Alegria, meus amigos! Hoje vamos falar sobre a teoria do crime. Lembrando que eu não sou nenhum professor de direito penal, isso aqui apenas faz parte dos meus resumos. Bom, vamos lá, teoria do crime. Bom, primeiro, para a gente poder saber o que é crime, a gente precisa entender o conceito de crime. Já pega o bizu. Meu irmão, a forma. Olha só, você pensa no quê? Numa aforma. O que é uma forma? Uma forminha ali de bolo, tá? Olha então quando você lembra desse bizu, a forma, você vai lembrar que o conceito de crime ele pode ser entendido sobre três aspectos da forma: o analítico, o formal e o material. Beleza? Bom, o conceito formal, né, que ou pode ser chamado também de legal, é o conceito que é criado pelo legislador, né? Ou seja, crime ele é toda infração penal que a lei comina pena de reclusão ou detenção, beleza? E o conceito de crime material. Crime material é toda ação ou omissão humana que lese ou expõe a perigo de lesão bens jurídicos de terceiros, que, por sua relevância, merecem a proteção penal. Lembrando que, cara, o conceito de bem jurídico no direito penal, ele é bem amplo, tá? Por exemplo, a sua vida é um bem jurídico, entendeu? A sua dignidade, a sua honra, né? Não, peraí, a honra é um bem subjetivo, né? Já tô querendo extrapolar aqui, tô falando besteira. Vamos lá, galera. Então, repetindo, conceito de crime, lembra da forma de bolo. Crime tá dentro da forma de bolo, beleza? Então, agora o conceito analítico. O conceito analítico, ele tem algumas teorias, né, que é dividido ali pelos doutrinadores, mas eu já vou adiantando para você que há uma teoria adotada. Mas antes de falar essa teoria adotada, eu vou falar da teoria bipartida. Na verdade, eu nem vou falar da teoria bipartida, porque ela não é adotada pelo nosso código, tá? Também tem a teoria quadripartida e a teoria tripartida. Então, se a questão chega ali e te pergunta qual é a teoria adotada no conceito analítico de crime, você vai ler, puf, teoria tripartida, meu parceiro. Aí você vai perguntar, o que é esse tripartida? Ó, então você vai lembrar, a forma no conceito analítico é teoria tripartida, em que o crime é o tique. O crime é o tique. Olha só, o crime é o fato típico, ilícito e culpável. Olha só, típico, ilícito e culpável. As iniciais formam o mnemônico tique, beleza? Então a teoria partida é tique. Vamos lá. Atenção, você precisa saber sobre infração penal. O que é infração penal? É um crime ou uma contravenção penal, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai aqui expandir um pouco sobre a teoria tripartida, tá? A teoria tripartida, né? Você vai saber que é o TIC, típico, ilícito e culpável, beleza? É só lembrar da música do tique-tique nervoso, tique-tique nervoso, vamos seguindo aqui. Agora falando sobre a teoria tripartida do fato típico, né? O que é um fato típico? É um dos elementos do crime, né? O fato típico também ele é subdividido. Dentre desses elementos, temos a conduta, o resultado naturalístico, nexo de causalidade e tipicidade, beleza? Então, um conjunto de fato típico é formado por esses elementos: a conduta, o resultado naturalístico, o nexo de causalidade e a tipicidade. Agora a gente vai falar aqui sobre
esses elementos do fato típico? O primeiro elemento é a conduta, né? Dentro da conduta, existem 3 teorias que buscam tentar explicá-la. Por exemplo, tem a teoria causal naturalística, a finalística e a social, beleza? A teoria causal naturalística é a conduta, é a ação humana, assim, basta que haja movimento corporal para existir a conduta, beleza? Então, esta teoria ela está praticamente abandonada. Então, a teoria da causal naturalista está praticamente abandonada. Por quê? Pois entende que não há necessidade de analisar o conteúdo da vontade do agente nesse momento, né? Guardando esta análise dolo ou culpa para quando o estudo da culpabilidade, tá? Então, a gente está falando da conduta, né? Que tem 3 tipos, a teoria causal naturalística que está praticamente abandonada, e agora temos a teoria finalística. A finalística é adotada aqui pelo nosso ordenamento jurídico, tá? E ela é idealizada por Franz Witzel, sei lá, uma porra assim. E a conduta humana é a ação, ou seja, é a ação que pode ser positiva ou negativa, voluntária dirigida a uma determinada finalidade. Então, o que quer dizer a teoria finalística? Que é uma vontade conduzida humana, né, voluntária e dirigida a uma determinada finalidade. Então tá, aí nesse caso a gente vai ter a conduta, né, que é a vontade mais a ação ou omissão, beleza? Então a vontade de praticar ação ou a vontade de praticar omissão. Seguindo, né, a vontade referida nesse caso, ela é tipo meramente a de praticar o ato que ensejou o crime, né? Eu quero matar alguém, tenho vontade. E isso enseja na prática do crime. Ainda que o resultado que se pretende não fosse lícito, tá? Então, quando essa vontade ela é dirigida ao fim criminoso, ou o crime é doloso quando é dirigida a outro fim, que pode ser criminoso ou não. Beleza? E o crime é culposo. Para a teoria social, a conduta é a ação humana voluntária e que adota de alguma relevância social, tá? Então tem uma relevância social na teoria social. Beleza? Vamos lá. No que tange a conduta, ela pode ocorrer por meio da ação ou omissão. Omissão, né, é um não fazer aquilo que devia ser feito em termos jurídicos, beleza? A omissão ela ocorre tanto quando a gente nada faz, né, bem como quando faz algo diferente do que lhe impunha o dever jurídico de agir. Então, seguindo, o dispositivo legal somente é aplicado aos crimes omissivos impróprios, isto é, naqueles em que o tipo penal ele descreve uma ação, mas a inércia do agente, que podia e devia agir para evitar aquele resultado naturalístico, conduz à sua produção, tá? Então, a relevância da omissão, né? Ela está incluída na Lei 7209, né? De 84. O parágrafo 2 fala que a omissão ela é penalmente relevante quando o omitente ele devia e podia agir para evitar o resultado, ou dever de agir incumbe a quem tenha por lei ou obrigação o cuidado da proteção ou vigilância. De outra forma, né, ele assumiu e de outra forma também aquele que assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, tá? Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, são esses casos aqui da omissão, né? Vamos lá, seguindo. Atenção. Causas de exclusão da conduta. As principais causas de exclusão de conduta são o caso fortuito e a força maior, né? Por exemplo, atos de movimento reflexo, coação física irresistível,
sonambulismo, a hipnose. Então, esses atos, ele excluem a conduta. Por quê? O que é a conduta, né? Como a gente havia explicado aqui para vocês, a conduta é a vontade mais ação ou omissão. Então, vamos dizer que se é a vontade e alguém então põe uma arma na minha mão e amarra meu dedo no gatilho e puxa o gatilho, eu tive vontade de puxar aquele gatilho? Eu tive vontade naquela conduta? Não. Agora vamos dizer um ato reflexo. Alguém me deu um susto, eu esbarrei assim, né? Dei aquele espasmo, levantei o braço e bati no rosto de alguém. Eu tive vontade na minha conduta? Por exemplo, o sonambulismo. Eu tô ali andando, né? Dormindo, andando. E alguém fala comigo, tomar no teu foro, bicho. Eu tive vontade nessa conduta? Ou sei lá, eu tô em estado de hipnose, o cara me colocou lá em transe e fala, nesse momento você não enxerga nada, eu não tô enxergando nada. Aí do nada, o cara que fez a hipnose comigo, ele infarta e eu não presto socorro a ele. Mas eu estava sob hipnose. Eu não consegui nem saber que ele tá ali, né? Eu tive vontade nessa conduta? Ou por hipnose, sei lá, o cara manda eu bater alguém. Eu tive vontade dessa conduta? Não. Então, toda vez que você vê ali aquelas causas de exclusão de conduta, ela está relacionada, digamos assim, que ao meio físico, né? Como você atinge uma pessoa, né, daquele resultado. Vamos lá, ao resultado naturalístico, né? Lembrando que é muito importante você lembrar o que eu disse aqui agora para vocês, tá? Da conduta. Que a conduta é a vontade mais a ação ou omissão. Olha só, vontade mais ação ou omissão. Beleza? Seguindo, o resultado naturalístico, tá? O resultado naturalístico, ele é a consequência provocada pela conduta do agente. Então, né, eu tive uma conduta, essa minha conduta gerou um resultado naturalístico, tá? E esse resultado já naturalístico é aquilo que modifica o mundo real, tá? Então, acrescenta-se que nos crimes materiais exige-se, né, um resultado naturalístico. Nesse momento é importante detalhar um pouco mais a respeito desses crimes, beleza? Vamos lá, crime material. Lembrando que a gente está falando do fato típico, né? É sempre bom rever e relembrar que a gente está falando do fato típico, e o fato típico ele faz parte do conceito de crime, e o crime é dividido em típico, ilícito e culpável, tá? Que, voltando mais ainda ao tempo, o conceito de crime é a forma, analítico, formal e material. E o material, e o analítico e o formal, tá? E dentro do analítico tem a teoria tripartida, que fala do conceito, o crime é o fato típico, ilícito e culpável. Então, se o fato ele for atípico, né, ele não tem como ser ilícito ou culpável. É um conjunto. Então, lembrando que a gente está falando aqui do fato típico. Dentro do fato típico tem a conduta, que a gente acabou de falar. Que é conduta? Vontade mais ação e omissão. Resultado naturalístico. O que é resultado naturalístico? Aquilo que a conduta gera. E o resultado naturalístico, ele causa o quê? Ele causa o quê? O que eu acabei de falar? Consequências que alteram ou modificam o mundo real. Beleza? E nessa conduta, né, nesse resultado naturalístico, temos o crime material, formal e o crime de mera conduta. Sobre o crime material, é aquele em que o resultado naturalístico ele é
imprescindível. Por exemplo, o homicídio. Qual é a materialidade do crime de homicídio? A vida. Lembra que a vida é um bem jurídico material, tá? Então, para que ocorra, é necessário o resultado morte que aconteça. Então, isso quer dizer o quê? Que nos crimes materiais, eles admitem a forma tentada. Porque se você imaginar, poxa, um crime material, a vida, se eu tenho ali uma opção de tentar atingir ali aquele bem material, então admite tentativa. Já no crime formal é um pouco diferente, olha só, o resultado naturalístico ele pode ocorrer, mas a sua ocorrência é irrelevante. Por exemplo, o crime de extorsão. Também cabe a tentativa, né? Não, quer dizer, não cabe a tentativa, porque é um crime meramente formal, né? Basta eu tentar extorquir ali a pessoa. Independente de conseguir ou não, o crime está consumado, não tem a tentativa. Então, por isso ele é chamado crime formal. E o crime de mera conduta? O resultado é a consequência provocada, né, no caso, pela conduta do agente. Por exemplo, a gente tem como a invasão ao domicílio. Olha só, o crime de mera conduta. Basta que, nesse caso, eu entre na residência e não importa o que eu faça depois disso. É um crime de mera conduta. A minha conduta gera aquele resultado. Beleza? Bom, dentro da tipicidade a gente tem o quê? A conduta, o nexo causal e o nexo de causalidade. E o que é isso? Saberia me dizer? O que é um nexo de causalidade? Lembrando que o próximo é a tipicidade, hein? Vamos lá, o que é o nexo de causalidade? O nexo de causalidade é a consequência provocada pela conduta do agente. Observe o que fala aqui no artigo 13 do Código Penal. A relação de causalidade, artigo 13. O resultado de que depende a exigência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considere-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Beleza? Mais à frente, né? Mais à frente não, né? Um texto aqui foi incluído na Lei 7209 de 84 fala da superveniência de causa independente. O que isso quer dizer? A superveniência de causa relativamente independente, ela exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Por exemplo, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se quem ao praticou. Então, vamos dizer aqui que eu botei um veneninho na comida da sogra. A sogra comeu o veneno, passou mal. E de repente ela vai para o lado de fora e toma ali um raio na cabeça. Essa aqui é uma causa superveniente relativamente independente. E ela exclui ali a imputação. Tá? Por quê? Por si só produziu o resultado. Então, a única coisa que vai ser punida os fatos anteriores, né? Que eu pratiquei, por exemplo, a tentativa de homicídio pelo envenenamento, né? Vamos dizer assim. Já o homicídio não pode ser considerado consumado porque o raio é uma causa superveniente relativamente independente. Vamos lá, agora a gente vai falar algumas teorias acerca do nexo causal. A teoria da equivalente dos antecedentes causais. Você deve perguntar, então, o que é isso? Causa é todo comportamento humano sem o qual o resultado não teria ocorrido, conforme o artigo 13 do CP. Beleza? Então, a teoria adotada pelo Código Penal é essa, tá? A teoria da causalidade adequada. Então, nessa circunstância, para que se possa atribuir um resultado a uma determinada conduta, é necessário que a conduta ela seja indispensável à produção do resultado, conforme o parágrafo 1º do artigo 13 do CP. Né?
Então, esse artigo ele vai tratar das concausas, né? Que significa uma causa externa à vontade do autor, né? Elas podem ser duas, absolutamente independente e relativamente independente. As concausas absolutamente independentes não se juntam à conduta do agente para produzir o resultado, né? E podem ser pré-existentes, existe antes da conduta conduta. Concomitante, elas surgem durante a conduta e supervenientes surgem após a conduta, tá? Então, pré-existente existe antes da conduta, concomitante durante a conduta e superveniente após a conduta. É muito fácil aqui, ó. Pré, olha o prefixo pré, vem antes. Com, se você esquecer do com, é só você lembrar do superveniente, que é depois. Então, o concomitante está ali, ó, no meio. Então, é durante a conduta, beleza? Uma atenção para a gente ter aqui. Nesses casos, o agente ele não responde pelos resultados ocorridos, tá? Pois a sua conduta não foi a causa para o resultado, beleza? Vamos agora falar das concausas relativamente independentes. Essas também elas podem ser pré-existentes e concomitantes ou supervenientes. Em todos os casos, o agente ele contribui para a produção do resultado por si só, ele irá responder por este, beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas minhas outras anotações para ver se tem alguma coisa para a gente agregar aqui nessa parte, porque é um pouco complicada. Bom, olhando aqui nas minhas anotações, né? A gente precisa abrir aqui uma observação das concausas supervenientes relativamente independentes. Vamos lá, aqui tem um caso em que será imputado ao agente, né, o resultado. Que caso é esse? É a concausa superveniente relativamente independente que não produziu sozinho o resultado. Nesse caso, será imputado ao agente, tá? O resultado. Já na concausa superveniente relativamente independente que, olha só o termo, por si só, produziu o resultado, não será imputado ao agente. Um exemplo desse último caso. Eu atirei em uma pessoa e ela foi parar no hospital. E lá o hospital pegou fogo e ela morreu. Eu vou ser culpado por essa morte? Não. Por quê? Por si só, produziu esse resultado. Ou eu dei um veneno e o raio caiu na cabeça da pessoa. Por si só, produziu o resultado. Beleza? Então, é basicamente isso. Então, quando não produzir sozinho o resultado, será imputado a agente, né? Eu queria tentar aqui buscar a memória um caso que a pessoa ela pode ser encaixar nessa concausa que não independente que não produziu o resultado sozinho para poder falar para vocês, mas eu não estou lembrado de nada aqui, então eu sugiro vocês pesquisarem, tá? Caso fiquem nessa dúvida. Bom, seguindo, né? Lembrando que a gente está falando da teoria. Que teoria que a gente está falando aqui? É do TIC, né? Então, a teoria tripartida é o TIC. Então, a gente está falando do fato típico. Nós abordamos aqui no fato típico a conduta, né? O que mais nós falamos? O resultado naturalístico e agora o nexo de causalidade. Qual falta agora? A tipicidade. Lembrando que a conduta é a vontade, ação e omissão. O nexo causal é aquilo que a conduta gera. Beleza? O resultado naturalístico é a consequência provocada pela conduta do agente, né, que eu já falei. E o nexo de causalidade é a consequência provocada pelo agente, observando alguns detalhes, né, daquelas concausas, da superveniência de causa, enfim. Já a tipicidade, ela pode ser formal ou material. Quando a tipicidade ela é formal?
A tipicidade formal ela diz respeito à adequação da conduta do agente a uma previsão típica, ou seja, a conduta ela está prevista na lei, deve haver uma conexão entre a conduta do agente e o que está na norma legal, né? Então, é formalmente discreta, né? Já a conduta, já a tipicidade material é a ocorrência de uma ofensa significativa a um bem jurídico, né? Então, acrescenta-se aqui o princípio da insignificância também, tá? Que afasta a tipicidade material. O princípio da significância não pode ser aplicado à tipicidade formal, somente na material, pois na insignificância não há uma ofensa significativa ao bem jurídico. Vamos lá, agora a gente vai falar algumas causas de exclusão do fato típico, né? Quando o fato típico ele pode ser excluído? Lembrando que o fato típico é o TIC, né? O TIC é o tipicidade, TIC, T, tipicidade, ilicitude e culpável, né? O fato a teoria, né, tripartida que divide o conceito de crime, a forma, né, do crime analítico, formal e material. Aí tem no analítico a teoria tripartida do fato típico, ilícito e culpável. E a gente falou do que o fato típico é a conduta, o resultado naturalístico e o nexo de causalidade e tipicidade, beleza? E a exclusão do fato típico ocorre quando a coação física ela é irresistível. Então, a exclusão do fato típico na coação irresistível. Nessa circunstância, não há vontade do agente, né? Pois ele está coagido. Então, sendo assim, a coação física exclui a conduta. Então, por exemplo, é aquele caso que eu falei da coação física, né? Cara, quebrou alguma regra do fato típico aqui, né? Gerou ali a exclusão de alguma coisa do fato típico, vai gerar ali a exclusão desse fato típico. Gerou exclusão do fato típico, não há crime, não há punibilidade, beleza? Bom, existe uma diferença aqui na coação física irresistível, porque também temos o termo coação física moral, né? Que na moral ela é irresistível e exclui a culpabilidade. No caso aqui que a gente está falando da física, ela exclui a conduta, porque física a gente lembra da conduta. A conduta é o quê? É a conduta do agente que causa ali o nexo de causalidade, aí vai seguindo todos ali as teorias do fato típico, beleza? Vamos lá. Outro fato de exclusão do fato típico, por erro de tipo evitável. Nesse caso, né, o erro de tipo evitável, o agente ele pratica o fato por incidir em erro sobre um de seus elementos. Quando o erro ele é tipo inevitável, então qualquer pessoa naquela circunstância cometeria esse erro, né? O agente ele não responde por crime algum, vai afastar o dolo e a culpa. Então vamos dizer aqui, eu tenho um desafeto e ele é um criminoso perigosíssimo. Eu sou um policial. E, pô, eu tô andando num lado da rua, o cara tá andando do outro lado. Tá à noite, meia-noite, tem ninguém na rua. Um dia antes ele falou que iria me matar. E a gente sabe que ele, porra, já teve latrocínio, um monte de coisa. Aí o cidadão do bem, né? Ele chega, porra, o cara me vê, tá todo encapuzado, de luva, com um volume ali estranho, né? Aí meio que ele move o volume para as costas, a mão dele tá nas costas. Ele atravessa a rua, vem no meu sentido. Meu irmão, o cara do nada, eu já tô ali preparado para sacar minha arma. Ele puxa assim, rápido, e já fala para mim. Quando ele fala, eu puxo minha arma, saco e atiro nele.
Cara, teria como eu evitar essa conduta se fosse você? Nessa circunstância, você faria a mesma coisa que eu? Porque você pensou que iria ser morto ali. Então, esse é um erro do tipo inevitável. Porque quando eu trato desse assunto e falo para uma outra pessoa, a outra pessoa, cara, eu agiria da mesma forma. Então, esse carro aqui é um erro que nessa circunstância, qualquer um cometeria esse erro. Então, vai afastar o dolo e a culpa. Aí vamos dizer que eu matei ele. É um fato tipificado? É. Mas houve um erro de tipo inevitável. Então, houve uma exclusão do fato típico. E isso vai gerar a exclusão ali do meu dolo e culpa. Afastou o dolo e culpa, não tem como tipificar esse crime, tá? Então, vamos lá. Outro caso é o sonambulismo e os atos reflexos, né? Porque a conduta aqui no sonambulismo, ato reflexo, não é por vontade própria, né? Eu já expliquei para você naquelas hipóteses de sonambulismo, né, e de ato reflexo, ela também vai afastar o fato típico. Pois em ambos esses casos, né, o agente ele não vai ter ali um controle sobre a sua ação ou omissão. Então temos a exteriorização física do ato, né, sem que haja o dolo ou a culpa. Então vai excluir o fato típico. Agora, o princípio da insignificância e adequação social da conduta. Esse também é fácil, tá? A insignificância é aquela ausência de uma ofensa significativa a um bem jurídico protegido pela norma. A adequação social na conduta é a tolerância da sociedade frente a uma conduta que é tipificada como crime. Então, nesses dois casos, a exclusão do fato típico também, tá? Pois não haverá tipicidade material. O caso de... Deixa eu ver se eu lembrei aqui um caso de insignificância, né? Sei lá, ó. Cara, eu roubei R$2 de um milionário, cara. Isso gerou... É insignificante porque eu queria comprar muito uma comida. Cara, é insignificante. O bem material do cara ali que eu furtei é insignificante. Não vai haver uma pena ali para mim. Mas, por exemplo, eu roubo R$2 de um morador de rua que está passando fome. Não tem como aplicar esse princípio da insignificância, tá? Alguns casos aqui de adequação social à conduta, né? Vamos dizer que adultério fosse crime ainda. Mas, pô, pessoal hoje tá todo mundo liberal, ninguém mais liga para isso, há uma adequação social a essa conduta, né? As pessoas acham que não deveria ser crime e não tem tanta relevância, né? Então vai haver ali a adequação social dessa conduta e vai ser excluído ali, né, o fato típico. Vamos lá. Seguindo, a gente vai falar agora sobre crime doloso e crime culposo. O crime doloso, né, a gente pode dizer que o dolo é o elemento subjetivo do tipo penal. No caso, é a vontade livre do agente consciente para aquela prática de crime. É aquele dolo direto, né? Ou a assunção, né, do risco produzido pelaquela conduta, né? Que no caso aí o risco produzido é o dolo eventual. É quando o cara ele não queria fazer aquilo, mas ele assumiu esse risco. Vamos dizer, o cara que dá o socão na cara de uma mulher grávida, né? E essa mulher vem cair no chão e nitidamente ela estava grávida, tá? Caiu no chão, perdeu o neném. Cara, eu assumi o risco de matar aquela criança quando eu dei um soco na cara de uma mulher grávida. Houve aqui o dolo eventual, tá? Então, conforme o artigo 18 do Código Penal, ele vai dizer, né, que o crime doloso é quando o agente ele quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, tá? O dolo direto é aquela consciência que a conduta ela pode lesar um bem jurídico, mas a vontade de lesar este bem jurídico. Já
caso aqui, né, o dolo direto ele pode ser ainda de segundo grau ou de consequências necessárias, beleza? Já o dolo indireto, ele subdivide-se em dolo eventual, né, e o dolo alternativo. O dolo eventual eu já expliquei para vocês o que é. E o dolo alternativo, o agente ele pratica aquela conduta sem pretender alcançar um resultado específico, estabelecendo assim para si mesmo que qualquer dos resultados possíveis é válido, tá? Então esse é um dolo alternativo. Agora a gente vai falar do crime culposo. O que é o crime culposo? O crime culposo ele vai ocorrer quando a violação do dever de cuidado, né? Que pode ser através de uma negligência ou uma imprudência ou imperícia também, tá? A negligência a gente pode entender que é o agente que deixa de tomar as cautelas necessárias para que sua conduta ela não venha lesar um bem jurídico de terceiro. O agente ele vai deixar de fazer algo que deveria, né? Já a imprudência, a gente entende que a imprudência, o agente ele vai praticar ato temerário e imprudente, né? Por exemplo, ali o cara, tá dirigindo e tá fazendo zigue-zague na pista cheio de gente no acostamento. O cara tá sendo imprudente com aquele assunto, tá? E imperícia, ela se relaciona, né, com a gente que desconhece uma regra técnica ou profissional, tá? Então, cara, deixa eu tentar buscar aqui uma forma de exemplificar para vocês. Imperícia é o cara que não tem ali a qualidade específica para fazer aquilo, né? Ele é um imperito. Vamos lá. Observe, então, que ocorre também aqui uma previsibilidade objetiva nesse caso, tá? O resultado do ocorrido ele deve ser previsível mediante o esforço intelectual razoável. O que isso quer dizer? Que o resultado ocorrido ele deve ser previsível mediante um esforço intelectual razoável, como eu disse, tá? Então, é importante frisar que a modalidade de culpa existe a culpa consciente, inconsciente, a culpa própria, imprópria, e a gente agora vai falar sobre esses casos. A culpa inconsciente, o agente, ele prevê aquele resultado como possível, tá? Mas ele acredita que não pode acontecer. Vamos dizer, uma culpa consciente. Eu estou empurrando uma criança num balanço e estou jogando muito força para poder fazer ela ir lá no alto e girar assim de cabeça para baixo. Cara, eu tenho uma culpa consciente aí. Por quê? Eu, maior de idade, eu tô conseguindo prever um resultado possível para aquela minha conduta. Mas eu acredito que não pode acontecer. Eu falo, segura bem, hein, senão você pode cair e se machucar. Aí eu empurro, a criança cai e se machuca. Cara, eu tive a culpa consciente. Já na culpa inconsciente, o agente ele não prevê o resultado. Eu posso falar do mesmo caso do balanço. Eu empurro a criança, mas eu acredito que ela não vai cair, tá? E a culpa própria? O agente ele não quer o resultado criminoso, tá? Então é basicamente isso. A culpa própria, o agente ele não quer o resultado criminoso. A culpa imprópria, o agente ele quer o resultado, mas por erro inexcusável, ele acredita que está amparado por uma causa excludente de ilicitude da culpabilidade. Então a culpa imprópria vai ser aquele caso do tiozinho que mora lá na roça e está com um oitão na cintura e ele acha que isso não é crime. O cara é analfabeto, vamos dizer, e ele sempre andou armado. Lá na região, lá a polícia não liga para ninguém armado e todo mundo anda. E o cara vem para São Paulo e tá com a arma na cintura e ele é pego. Houve aí uma culpa imprópria, né? Porque o agente ele quer o resultado de andar armado, mas por erro inexcusável ele acredita que aquilo está sendo amparado por uma causa excludente de ilicitude ou de uma culpa, tá? A gente pode falar também aqui, né, indo mais além da culpa consciente,
O agente ele não vai assumir o risco de produzir o resultado, né? Pois acredita sinceramente que ele não ocorrerá. Essa é a culpa consciente, tá? Do caso do balanço, que eu empurro e falo, ó, segura, senão você pode cair. O dolo eventual. O dolo eventual, o agente ele vai assumir aquele risco de produzir o resultado, mas não se importando se este ocorrerá ou não, tá? Então, tem uma diferença aqui, ó, culpa consciente e dolo eventual. Então, eu soquei a mulher, eu queria essa ação, né, de socar ela, mas eu assumi de forma indireta porque ela estava grávida e caiu, nitidamente grávida, caiu, perdeu o neném. Eu assumi ali a morte culposa daquele feto, né? E na culpa consciente eu não queria o resultado, mas eu assumo o risco de produzir. Bom, vamos agora falar de crime consumado, tentado e impossível. Eu já vou, né, falar para vocês sobre o intercrimes, né? Esse termo ele significa um caminho, uma fase do crime, que são, né, na seguinte ordem: aquela cogitação, a ação preparatória, a execução e a consumação. Esse é o intercrimes. Eu posso punir a cogitação de forma alguma, porque a cogitação é impunível. E os atos preparatórios? Eu posso punir? Em regra, não, gente. Por exemplo, eu vou no mercado, eu quero matar alguém. A facada. Eu vou no mercado, compro uma faca, compro uma luva, compro fita crepe, compro sacola para envolver o corpo, compro um monte de coisa. Isso é crime? Esse ato preparatório? Não. Porque eu não dei a execução dele. Mas agora uma exceção para ele. Eu comprei todos esses itens, mas porém eu comprei uma arma. Aí, esse meu ato preparatório já é punível, porque há tipificação para isso, né? De o porte ilegal de arma, né? Enfim, tá? Então, eu dei aqui casos para você. Então, falando novamente, cogitação, ela vai representar aquela ação mental do crime na cabeça do agente, tá? É aquela fase inicial, na qual o agente ele idealiza ali como poderá ser aquela conduta criminosa dele, né? Que é uma fase interna impunível, beleza? E os atos preparatórios, o agente ele adota algumas providências para realizar o crime, né? Em regra, como eu disse, os atos são impuníveis, tá? Já a execução é aquele por meio no qual o agente ele vai efetivamente dar início àquela conduta deliciosa, né? Por meio de um ato capaz de provocar o resultado. Por exemplo, eu comprei ali a faca. Nem vou falar da arma aqui dos atos preparatórios. Foi impunível o ato preparatório. Mas eu executei, né? Eu comecei a dar a facada na pessoa. Então, esse crime ele pode ser tentado ou consumado. Se minha facada gerar a morte, eu gerei a consumação do que eu queria, que é o resultado morte, né? O crime de homicídio. E se eu não gerar esse resultado material na forma consumada, vai ficar como tentado. Ficou claro para vocês, tá? Do crime tentado consumado? Então, a lei ela descreve o que é crime consumado e tentado. No artigo 14, disse aqui do crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. E quais são esses elementos? A cogitação, o ato preparatório, a execução e a consumação. E já o crime tentado, né, é aquele que inicia a sua execução e a consumação ele não vai ocorrer por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá? Isso também está previsto aqui no artigo 14 do inciso 2. Tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então é por vontade alheia a ele, tá?
Se fosse por ele, ele consumava aquele crime. Então, o crime cometido na modalidade tentada, ele não é punido da mesma maneira que o crime consumado. Pois embora, né, o desvalor da conduta, a gente possa dizer que a sua reprovabilidade social seja a mesma coisa no crime consumado, o desvalor, né, do resultado, que é as consequências na sociedade, ele é menor, é indiscutivelmente menor. Então, assim, né, disse que o Código Penal, né, adotou essa teoria dualística, que ela pode, né, no caso a teoria dualística, que ela é realista, né, ou objetiva da punibilidade da tentada, tá? Então, a pena do crime consumado, ela não vai ser a mesma coisa que o tentado, né? Posto que o resultado, ele já posto que no caso o resultado causado é diferente. Então, dessa maneira, observa-se que o Código Penal adotou a teoria dualística ou objetiva, beleza? Então, às vezes, a questão de prova vinha ali falando sobre teoria adotada subjetiva, não é subjetiva. Na subjetiva, ela considera ali a forma atentada como se fosse consumada. Então, você sempre tem que se atentar a isso, a teoria dualística ou objetiva, beleza? Agora, do caso de crime impossível, né? Conforme o artigo 17, né, do Código Penal, não vai se punir quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime. Então vamos dizer que, né, eu dei o inter criminis, e no inter crimes tem a cogitação. No meu ato preparatório eu comprei uma arminha de brinquedo e na execução eu dei um tiro de pistola de água, né? Não, dei um tiro imaginário na cabeça de fulano que eu queria matar ele. Houve a possibilidade de execução desse crime? Não, gente. Porque o crime é impossível. Houve a ineficácia absoluta do meio por absoluta impropriedade do objeto. O objeto, né, não teria como eu matar a pessoa. Vamos lá. Crimes que não admite aqui a tentativa, beleza? Tem gente que fala o show-up, eu tenho que até ver aqui na minha revisão, acho que eu lembro do show-up só, né? Que é os crimes culposos, os pré-dolosos, os unissubsistentes, que por si só existem, né? Os pré-dolosos, que eles pretérito dolosamente e depois culposamente, é só você lembrar disso. Culposos você já sabe, omissivos próprios você também já sabe. Os crimes de perigo abstrato, as contravenções penais, crimes de atentado e crimes habituais. Esses não aceitam a forma atentadas. Memoriza: culposo, pré-doloso, unissubsistente. O que você mais pode se confundir aqui, né, é o crime talvez unissubsistente, né? Então vou repetir aqui: os habituais, as contravenções penais, os crimes de atentado, né? Os crimes de perigo abstrato, esses não admitem a forma atentada. Vamos lá, vamos falar sobre desistência e arrependimento fiscais, tá? Quando ocorre a desistência voluntária, o arrependimento e quando ocorre o arrependimento fiscais? Na desistência voluntária, né, o agente ele vai interromper voluntariamente a execução do crime, tá? Então ele abandona ali os demais atos necessários para a execução, tá? Então o agente ele pode consumar, mas ele não quer. Então já no arrependimento eficaz, depois de praticada a execução, né, aquela vítima poderia morrer ali, só que ele se arrepende eficazmente e ele toma providências ali para impedir aquela produção do resultado, tá?
E só vai ser possível no caso de crimes materiais, beleza? E quando a pessoa conseguir atingir, né, de forma eficaz o não resultado. Então vamos dizer aqui que eu me arrependi de atirar na pessoa e ela ia morrer, eu levo ela para o hospital, mas ela falece. Aí não tem arrependimento eficaz, tá? No que tange o arrependimento posterior, né? O agente ele que comete o crime de violência ou grave ameaça à pessoa e restitui, né, a coisa ou repara o dano até o recebimento da denúncia ou queixa na sua integralidade, ele terá aquela pena reduzida, né, de 1/3 a 2/3, sendo uma causa de diminuição de pena. Então, no que tange o arrependimento posterior, o agente que ele comete o crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e restitui a coisa ou reparar do dano antes do recebimento da denúncia ou queixa, será reduzida de 1 a 2/3, sendo causa de diminuição de pena. Então, eu roubei um celular numa loja, mas eu me arrependi e antes do oferecimento de recebimento da denúncia e queixa, eu fui lá na delegacia e falei que eu que roubei. Eu vou ser punido com uma causa de redução de pena de 1 a 2/3. Beleza? Foi arrependimento eficaz, né, nesse caso. Vamos lá, da desistência voluntária e arrependimento eficaz. O que é desistência voluntária? Né? Tá tipificado aqui no artigo 15, né, e fala que o agente que voluntariamente ele desiste de prosseguir ali na execução impede o resultado de produzidos, né? E só vai responder pelos atos já praticados. Já o arrependimento posterior, o artigo 16 ele vai dizer que o crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado ali o dano ou restituído a coisa até o arrependimento da denúncia ou da queixa, né, por ato voluntário do agente, a pena ela vai ser reduzida de 1 a 2/3. Então, no crime cometido sem violência ou grave ameaça, é o caso que a gente falou aqui agora, beleza? Vamos aqui a um quadrinho mental esquemático para a gente poder ter uma memória aqui nessa parada toda, beleza? Vamos lá, do Instituto. O Instituto vai falar da tentativa, né, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Aí tem o resumos e consequência. O resumo da tentativa. O agente ele vai praticar a conduta delituosa, mas por circunstâncias alheias à vontade dele, não resulta o resultado final, tá? Nesse caso, ele vai ter uma redução de pena, tá? Geralmente, na sua maioria das vezes, a redução é de 1/3 a 2/3, salvo por lei em contrário, tá? A desistência voluntária, o agente ele inicia a conduta delituosa, mas se arrepende e cessa a atividade criminosa mesmo podendo continuar, tá? Então, o resultado ele não ocorre. Ele vai responder apenas pelos atos já praticados, considerados dolo inicial, beleza? E considera-se o dolo inicial. E o agente ele é punido apenas pelos danos que já efetivamente causou. E se ele não tiver causado dano nenhum? Aí não tem como, né? Ele pode ter a desistência na parte que ele estava pensando na mente. Essa desistência vai se configurar um crime? Não. Vamos lá. O arrependimento eficaz é quando ele inicia a prática e ele pode matar a vítima. Não, quer dizer, ele esgotou todos os meios. E a vítima ela iria morrer, mas ele se arrepende e decide resgatar essa vítima, tá? Então ali, né, o agente ele vai iniciar a prática da conduta delituosa e ele vai completar aquela execução da conduta, mas ele vai se arrepender do que fez e toma a providência para que o resultado ele não vai para que o resultado inicialmente pretendido, no caso, né, não ocorra, tá?
E ele vai responder aqui, né, pelos atos já praticados, desconsiderando ali o dolo inicial. E o agente ele vai ser punido apenas pelos danos que efetivamente causou. Tá? Então, será que ele responderia pela tentativa de homicídio? Não. Poderia responder ali por uma lesão corporal grave, por exemplo, né? O ato de, sei lá, atirar na pessoa. Enfim, o arrependimento posterior. O que é o arrependimento posterior? Então, no arrependimento posterior, o agente ele vai completar a execução da atividade, né? Porém, após a ocorrência do resultado, o agente, né, ele se arrepende e repara o dano ou restitui a coisa. Nesse caso, né, há uma causa de redução de 1/3 a 2/3. É a mesma coisa da tentativa, né? O caso ali do material, tá? Seguindo aqui, né? Tem alguns estados que é o estado de necessidade.